Então vamos assim, reunidos em nome de Jesus, respirando fundo, chamando os nossos anjos da guarda, pedindo a presença dos mentores, da equipe de André Luiz, de Emmanuel, para que possam estar aqui conosco mais uma vez nesse estudo. Nós somos o Chico Xavier Learning Center em Portland, Oregon, e estamos fazendo todas as terças-feiras, às 6 horas da tarde, esse estudo de André Luiz. E hoje nós damos início desculpa, a gente continua o capítulo 19, que é intitulado Dominação Telepática. E como a gente viu a semana passada, o que está acontecendo aqui é que, saindo do centro espírita da Dona Ambrosina, a gente viu que a equipe de André Luiz foi parada, né, por uma trabalhadora, a irmã Teonília, e que divide com eles que uma das trabalhadoras, uma das colaboradoras do centro estava passando por um momento complicado dentro do seu lar. E ela explica, é uma pessoa devotada, ela é uma trabalhadora confiável, esforçada, né? Então, eu acho que, pegando o gancho da semana passada, uma coisa importantíssima para a gente ter consciência é que a gente nunca está desamparado, mesmo quando a gente acha que a gente está aí mergulhado em problemas, em preocupações, a gente tem amigos encarnados e desencarnados que velam pelo nosso bem-estar, que cuidam de nós. Os mentores do centro com quem a gente se afilia, e por isso a gente sempre sugere, né, que a gente seja fiel a um centro espírita ou algum templo, né, porque a gente acaba fazendo essas amizades com esses seres invisíveis, que mesmo quando a gente não tem consciência do problema, das dificuldades pelas quais a gente pode estar passando ou vai mesmo passar, eles vêm em nosso auxílio. E quanto mais a gente dá, quanto mais a gente serve, quanto mais a gente se esforça no bem, a gente percebe que isso funciona como um escudo protetor, como um suporte para a gente nos momentos de luta. A gente está aqui na Terra e eu sugiro todo mundo que não tenha ainda estudado Joana de Ângeles, que passe um tempinho para estudar um pouquinho de Joana, né? Que a gente sabe que é a mentora de André Luiz, ela é a reencarnação de Clara, de São Francisco de Assis, de Joana de Cusa. E a gente aprende com Joana de que a Terra não é um lugar de sofrimento, ou um planeta de expiação e provas, como a gente está. A ideia não é que a gente está aqui para sofrer. Não, a gente tem que olhar esse lugar onde a gente está como uma escola, como uma oportunidade de aprendizado. E muitas vezes esse aprendizado vai vir através de testes, desafios que a gente encontra. E todos nós temos os nossos desafios, sejam desafios de ordem material ou de ordem moral. Mas o ponto não é o desafio e sim. Se a gente está numa escola e se esses desafios funcionam como testes de uma escola, a gente vai estar sendo observado de como a gente consegue navegar por esses testes. Por isso a importância do estudo, do nosso aprimoramento, né, do nosso conhecimento, não só das nossas qualidades, como principalmente da nossa sombra mesmo. Porque se a gente não tiver conhecimento da nossa sombra, se a gente não entender que a gente traz aí do passado realidades, traumas, problemas, inimizades, coisas que precisam ser consertadas, a gente não vai conseguir resolver isso nessa vida. Mas o ponto é, estamos aqui numa escola. Essa escola chamada Terra. Para quê? Para a gente evoluir, para a gente crescer, para a gente mostrar através das experiências que a gente está melhor hoje do que a gente foi ontem. Mas apesar das dificuldades que a gente passa, a gente nunca deve imaginar que a gente está sozinho, porque a gente nunca está. E esse capítulo em especial, ele mostra para a gente, ele dá a esperança, esse consolo de que nós nunca estamos sós. Então,
A Teonília, eles combinam esse encontro na casa da Anésia e do Jovino, né? E a gente vê que ela já estava no pórtico da casa, e é uma casa sem luxo, mas a gente vê o cuidado da casa. Eu achei interessante, André Luiz, colocar inclusive a descrição do roseral e mostrando aí, sem palavras, os sentimentos dos moradores. E isso me faz refletir da importância da gente cuidar da nossa casa. Da nossa casa tá limpa, da nossa casa tá organizada. Às vezes a gente passa na frente de algumas casas, a gente vê aquele jardim todo bagunçado, todo desorganizado. Essa desorganização, esse descuido, tá refletindo como os moradores estão se sentindo. Então, a gente, da mesma forma que a parte exterior mostra como está o interior, o nosso interior mostra como está o exterior. Então, quando a gente está trabalhando na nossa transformação interior, a gente tem que muitas vezes, isso a psicologia fala, de trabalhar o lado de fora. Às vezes eu não tô com vontade de tomar banho, de passar um batom, de botar uma roupa mais arrumada, mas a gente tem que fazer isso para sair do buraco, né? Isso não vai resolver se eu não mudar o lado interior. Mas o ponto é que quando a gente enxergar, quando a gente entrar na casa de uma pessoa e a gente perceber que tá tudo uma bagunça, a gente pode ter certeza que essa bagunça é um reflexo do que aquela pessoa está sentindo por dentro, né? Então eu acho bacana isso. E o plano espiritual conta pra gente a importância da gente ter plantinhas, né? Tô vendo aí a Célia cheia das plantinhas atrás dela. Não só flores, mas plantas vivas, né? Flores vivas em vaso, em vez da gente pegar a rosa e cortar a rosa, né? E botar, porque aí a florzinha já tá morta, né? Por quê? Porque esse fluido vital das plantinhas vão energizar a nossa casa. A gente sabe aí, pela sabedoria, inclusive tradicional de algumas plantas, tipo a espada de São Jorge, jiboia, algumas plantas que a gente sabe que são boas para a gente colocar em casa, para higienizar a atmosfera da casa. Então, a gente entender que essa sabedoria popular vem aí desse lado, né? Até dessa inteligência comum que sabe que as plantas trazem saúde para nossa casa, né? Mas aí, continuando. Nessa conversa, né, a Teonília tinha explicado desse triângulo amoroso. Uma coisa que não é novidade para gente. Quem é que não sabe de algum caso de alguém, ou próprio, ou de outra pessoa, onde se viveu um triângulo amoroso, né? Num mundo de expiação e provas, onde a gente ainda traz aí esses vícios de passado, e lembrando que hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos. E vou repetir. Nessa encarnação, hoje, dia 25 de março de 2025, nós somos a melhor versão de nós mesmos. Então, nosso passado não é um passado para a gente ser orgulhoso e feliz do que a gente fez, não. Além disso, a gente já viveu várias personalidades, múltiplos avatares em outras vidas, como espíritos eternos que somos. Isso significa o quê? Que a gente se envolveu. A gente teve outras famílias, outros parceiros. A gente sabe que o espírito não tem sexo, né? Então a gente viveu como homem, viveu como mulher. E aí a gente traz toda essa bagagem hoje. Então, a gente está vendo esse cenário onde Jovino é um homem forte, materialista, ele é cético e ele está absolutamente hipnotizado por essa amante. Essa amante que não tem nome. Interessante isso, né? Porque é Jovino, Anésia, Teonília, mas a amante não tem nome. Aí a Nésia, que é a esposa dele, ela é uma trabalhadora espírita, é uma esposa amorosa. A gente vê ele dando as cutucadas, o mau humor, o desinteresse, mas ela continua dedicada, ela continua amorosa, ela está tentando, ela está fazendo o papel dela. Talvez, se ela não tivesse fazendo esse papel, né, de trazê-lo de volta, né, também aquele dito popular, né, que a vó da gente contava, né, me contava, né, que se a gente quiser
atrair a abelha, a gente tem que botar pão doce, né? Então, a gente lembrar que a gente, com o nosso mau humor, com as nossas grosserias, é, a gente não vai atrair ninguém, né, para perto da gente. Na verdade, a gente funciona como um porco-espinho quando a gente tá mal-humorado, enfim. E a gente vê ela fazendo o papel dela, né? Falando para o marido, fica, vamos fazer evangelho, né? Olha só a nossa família, as nossas filhas. Ela cuida dessa mãe velhinha, né? Com todo respeito, 70 anos, né? Pensar a minha mãe aí com os seus 85, né? Up and running. Mas há 70 anos atrás, quando esse livro foi escrito, realmente 70 anos tinha uma visão diferente, né? Mas essa mãe doente, já na reta final para desencarnação. Então, a Ness, ela tá sob muita pressão. A gente vê que ela não, é muito difícil, né? E ela tem consciência da infidelidade do marido, mas ela tá lá, firme e forte, sem ficar brigando, que é uma coisa que pouquíssimas de nós conseguem fazer, né? Tanto de um lado quanto de outro, né? Mas enfim, essa é a situação. E essa obsessão de Jovino faz com que e aí a gente vê André Luiz descrevendo no livro para gente que de dia e de noite ele se deixa dominar pelos pensamentos dessa mulher. E aí a gente percebe do trabalho no caso de obsessão, e vocês devem lembrar que na semana passada a gente estudou os tipos de obsessão, os processos obsessivos, e a gente viu que tem de encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, é, desencan- desencarnado para encarnado e encarnado para desencarnado. Então, essa hipnose, quando a gente escuta falar de vampirização, é isso. Existe, não é uma vampirização do sangue, mas é uma vampirização de energia. Então, no caso, ele está tão é, envolvido, ele se deixou envolver de tal forma que ele virou um moleque, né? É um pai de família de 3 crianças, casado. E, na verdade, ele está esquecendo das suas responsabilidades como marido, como pai, como genro e fugindo aí para atividades românticas e fúteis. Agora, uma coisa que a gente tem que pensar, para existir uma atração dessa, pode ser dessa vida? Pode, mas pode ser resquício de uma vida passada? Pode também. A gente não sabe, nós temos o nosso livre-arbítrio. E através do nosso livre-arbítrio, por exemplo, eu posso ter sido me comprometida no plano espiritual para casar com o Ricardo nessa vida, como foi que aconteceu. Mas vamos dizer que aí um dia eu vou no carnaval e eu me envolvo com uma pessoa e acabo me ficando grávida e casando com o João. Estava no meu planejamento encarnatório casar com o João? Não, não estava. Meu planejamento encarnatório era casar com o Ricardo e ter 2 filhos. Mas a gente tem esse livre-arbítrio. Da mesma forma, significa que esse João era alguém que eu conhecia de passado? Não, não necessariamente. Pode ser simplesmente alguém. Eu estava alterada porque eu bebi, porque eu fiz alguma outra coisa, usei drogas, ele também, e aconteceu. E, por bem ou por mal, esse relacionamento terminou dentro de um casamento. A gente vê um caso semelhante desse no livro Os Mensageiros, onde um dos médios seria responsável por cuidar dos seus irmãos mais novos, e ele acaba abdicando dessa responsabilidade, se envolvendo com uma pessoa de um teor inferior, tendo um filho, atraindo um filho, né, para esse relacionamento que tinha uma bagagem espiritual pesadíssima. E aí ele perde a encarnação dele, a responsabilidade com que ele tinha assumido, né? Então, eu acho que é importante a gente perceber que é muito fácil pelo nosso despreparo, a nossa imaturidade, e a gente não está falando do Jovino, né? A gente está falando de nós mesmo.
Quantas vezes a gente pode escorregar nessa estrada da vida e se perder dentro dos nossos compromissos assumidos, dentro da nossa responsabilidade? E quando a gente baixa o padrão, a gente fica hipnotizado por esse obsessor. Nesse caso, a gente percebe, ele fala aqui, ele se torna um mísero obsediado autêntico, sob a constante atuação da criatura que lhe anestesiava o senso de responsabilidade para consigo mesmo. E eu achei tão interessante falar para consigo mesmo, porque a responsabilidade da nossa reencarnação, o objetivo maior da nossa encarnação é o qual? É o nosso crescimento moral e intelectual, certo? Como é que eu chego nesse objetivo do meu crescimento moral e intelectual? É através do meu aprimoramento, trabalho, estudo, esforço, a vontade em ação, eu lutando contra os meus defeitos, né? Tentando me tornar uma pessoa melhor. Ele fazendo isso, ele vai estar prejudicando a família? Sim, ele está prejudicando a família. Ele está se endividando perante a esposa, perante as filhas, perante a sogra, enfim. Mas principalmente, ele vai estar criando dentro da sua consciência, como ser universal que é e eterno, um sentimento de culpa. Onde é que reside a consciência divina? Dentro do espírito. Onde ela é armazenada? No perispírito. Ele vai trazer essa consciência de falha, falha em relação ao quê? A responsabilidade que ele tinha se comprometido. E tá falhando em relação a isso, né? Agora, e aí a gente pode falar, nossa, mas não consigo pensar nisso, é mais forte do que eu. Gente, os órgãos sexuais estão aonde? No corpo. No corpo físico, na matéria. E onde está esse aspecto dessa sensualidade? Na mente. E quem é que governa a nossa mente? Cada um de nós. Então, se eu não consigo botar um ponto final, de quem é a responsabilidade? É minha. Eu posso pedir ajuda? Posso. Mas a decisão de mudar tem que vir de cada um de nós, né? Aí a Aulus continua. Sabemos que a obsessão entre desencarnados ou encarnados sobre qualquer prisma que se mostre é uma enfermidade mental reclamando por vezes tratamento de longo curso. É imprescindível analisar o passado para concluir sobre as raízes de ligação indébita a que nos reportamos. E a gente percebe que a irmã Teonília, ela chega como aquela amiga querida da Anésia e tá brava com a amante. Fala assim, essa mulher tá perversa, tá destruindo esse lar, né? E de repente chega o Aulus, esse espírito mais elevado, e fala assim: não, peraí. Ó, primeiro, a amante ela tá doente, é uma doença, ela é uma doente mental. Então, a gente tem que tratar a obsessão como uma doença mental. Uma pessoa que está perseverando num erro, ela é uma pessoa que é digna da nossa compaixão e piedade, o que é muito difícil, né? Quando a gente percebe que a pessoa tá causando dor pra gente, né? E nesse caso, ele fala, muitas vezes essa obsessão é um tratamento de longo curso. Por quê? Porque demorou muito tempo para criar esse vínculo. Essa enfermidade da obsessão é muito mais facilmente percebida do ponto de vista espiritual, porque a gente convive entre nós todos aí com obsessões maiores, menores. Por quê? Porque a gente está sempre sendo influenciado, inspirado por entidades invisíveis. E essas inspirações vão estar sempre alinhadas com o quê? Com os nossos pensamentos. Pensamentos bons, entidades boas. Pensamentos ruins, entidades inferiores, né? Mas é, o- a gente não possui, ou muitos de nós, apesar de termos mediunidade, não possuímos
a clara evidência. E aí a gente acha que o olho não vê, o coração não sente. A gente acha, não, a pessoa está tomando aquela decisão sozinha, quando na verdade não está. Quando a gente olha um alcoólatra, ele não está sozinho. Quando a gente olha uma pessoa viciada em drogas, ela não está sozinha. Quando a gente olha um assassino, ele não está sozinho. Então, a gente vê aí que mesmo nesses casos de obsessão, e a gente percebe que o plano espiritual fala assim: olha, a gente vai precisar ajudar essa pessoa. E precisa dessa medicina espiritual. Qual a medicina espiritual? Do estudo, do trabalho, da reforma íntima, da fluidoterapia, juntamente com o trabalho interior da pessoa. Não adianta só a medicina espiritual da água fluidificada, do passe, de escutar palestra. Não. Se eu entrar no centro e sair do centro do mesmo jeito, não mudei nada. Então as minhas companhias também não vão mudar. E a gente tem que lembrar que esses companheiros de passado que viram essas obsessões encarnadas ou desencarnadas, porque às vezes o obsessor pode ser meu esposo, pode ser minha esposa, pode ser meu filho, é alguém que me deixa atordoada, alguém que tira a minha paz. E pode ser alguém que me odeia? Pode ser alguém que não me odeia? Pode. Se eu tiver. E a gente vai ver isso no próximo capítulo. O filho a irmã o irmão da Nésia que faleceu, que é um espírito inferior grudado na mãe. Ele está sendo um obsessor da mãe? Sim. Ele odeia a mãe? Não. E é importante a gente ter esse discernimento, né? Mas essas obsessões, elas vêm com a raiz do passado. Essa ligação de desequilíbrio que a gente percebe hoje não aconteceu de uma hora para outra. E a gente não pode imaginar que uma coisa que demorou décadas, talvez dezenas de décadas, pode ser resolvida em um ano, dois. E aí, muitas vezes, esse obsessor desencarnado, ele vai vir como meu filho numa outra encarnação. Para quê? Para que eu, como mãe, eu, como pai, dê esse amor, eu aprenda a amar esse ser que estava me odiando e neutralizar esse relacionamento. Mas aí isso não acontece naturalmente, né? Aí a gente percebe depois que o indivíduo cresce, os atritos, as dificuldades no relacionamento dentro da mesma casa. Que eu acho que é importante a gente levar isso em conta. Porque a gente fica achando que a família da gente vai ser sempre família Doriana, e não é, não existe família Doriana. Nenhum de nós tem uma família Doriana. Mas a gente veio aqui para esse planetinha para a gente resolver os problemas que a gente tem uns com os outros. A nossa evolução precisa do outro. Isso é importante a gente ter essa consciência. Para eu evoluir, eu preciso da ajuda do outro. O outro vai me ensinar a ter paciência, o outro vai me ensinar a saber perdoar, o outro vai me ensinar a compaixão. Esse exercício é um exercício difícil, mas que se a gente não treinar, a gente não consegue evoluir, né? Então a gente vê esse homem pensando na amante e formando do lado dele esses quadros de quando ele está falando, eu preciso encontrar esses meus amigos para esses negócios, para ganhar dinheiro, para isso aqui. E aí a foto da amante aparecendo, as formas pensamento. E essas formas pensamento, elas vão impregnando a nossa casa. Quando a gente faz o evangelho no lar, a gente destrói essas formas de pensamento. A gente não, os espíritos superiores, né? Ele está falando, eu tenho compromissos inadiáveis, eu não posso ir no evangelho. Mas aí a projeção mental dele mostra a verdade. E é assim que os nossos obsessores sabem qual é o nosso desejo central, que está no livro Ação e Reação. E é através desse desejo central que esses obsessores invisíveis se entram no nosso dia a dia e alteram o nosso equilíbrio, né?
É assim que eles conhecem quem nós somos. Eu tô falando com a Rosaura, falando coisa bonitinha para ela, mas pensando, nossa, ela não presta. Não vale o que come. E eles estão vendo isso. E o que que eles estão entendendo? Nossa, essa Ana também não vale o que come. Tá dando uma de boazinha, que tá ajudando todo mundo, mas olha só o que ela tá fazendo, né? Esse desejo central, que os olhos da carne não veem, que a gente cria com a nossa mente, mostra o nosso sentimento. Por isso essa importância da pureza do coração da gente trabalhar a nossa reforma íntima de verdade de dentro para fora, né? E aí o marido sai, deixa a esposa sai. Desculpa, a esposa sabe. Ela sabe que ele está mentindo. E aí a gente fica imaginando a dor dela, né? E ele sabe que ele está mentindo, ela sabe com quem ele está envolvido. E aí, à medida que ele vai pensando, ela vai pensando nessa pessoa com quem ele está envolvido, na amante que não tem nome. A gente vê a mesma figura, a mesma forma, pensamento que tinha aparecido para o Jovino, aparecendo para ela. Mas nesse caso, a gente percebe a alteração do equilíbrio orgânico dela. Então, toda vez que a gente tem pensamentos de baixo escalão, de tristeza, de ódio, de raiva, é isso que vai estar acontecendo com a gente. A gente acaba se envolvendo, mergulhando nessa dor. E aí essa dor vai dar o quê? Taquicardia, falta de dificuldade de respirar, dor de barriga, ponta na barriga. E é para algumas pessoas, chega um ponto que a pessoa tem um infarte, ou tem um derrame. A gente viu no capítulo anterior a pessoa tendo essa sensação de raiva e tendo um problema hepático, né? Então a gente vê que esses sentimentos, que essas emoções, elas vão estar alterando as nossas células perispirituais e materiais, dando mal-estar para a gente. Quando Jesus fala para a gente o vigiar e orar, é para a nossa saúde física, mas principalmente a nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual. A prece, ela vai funcionar como essa imunização que a gente precisa, né? Para quê? Porque para a gente mudar a nossa sintonia mental, né? Para a gente cortar esse laço de influenciação que a gente recebe. Lembrando que a obsessão, como a gente viu no slide anterior, ela vai ser sempre de mente a mente. É sempre aqui. A atuação é mental. O obsessor ele não precisa agarrar a gente. A gente vê, em muitos casos, desculpa, o mentor não. O obsessor realmente montado no obsediado, infelizmente, sabe? Abraçado. Isso é descrito por André Luiz nos outros livros dele, né? Mas a gente vê que essa atuação mental, o cérebro está onde? Está no corpo físico. A mente está onde? No espírito. Existe o corpo perispiritual ligando os dois. Então, essa assimilação mente a mente vai estar alterando as células do perispírito e, consequentemente, as células orgânicas do corpo físico. Se a gente não aprender a se imunizar com o perdão, e daí a importância do perdão, não pelo outro, a amante merece o perdão? Talvez sim, talvez não. A gente não sabe quais são as veias de passado para ter esse trio, não é verdade? A gente não sabe qual é a história da Anésia com essa amante no passado. Talvez a Anésia tenha feito coisas para ela, a gente não sabe. Mas o mais importante é que esse perdão é libertação para a Anésia. O mal vai fazer mal para quem está fazendo, mas não necessariamente para nós que estamos recebendo. Essas formas de pensamento, elas estão sendo criadas
pela vontade da Nésia. E elas vão estar agindo com as energias fluídicas pertencentes, nos envolvendo, primeiro o ser pensante, mas também o ambiente todo da casa. E a gente lembra que forma pensamento sempre vai ter energia, tem forma, é forma pensamento, tem cor, tem cheiro. E elas podem ou não ser identificadas pelos encarnados, mas elas são identificáveis pelos desencarnados, né? A gente muitas vezes só sente a vibração do lugar, é um lugar leve, é um lugar bom, um lugar feliz, ou não, é um lugar pesado, desagradável de ficar. E aí, de repente, a nossa casa, o nosso lar, fica com aquela sensação pesada. A gente entra na casa, bota uma planta, a planta morre. Como assim? 3 dias atrás a planta estava boa? É a vibração da casa. E aí a gente sabe o quê? Abre a janela, deixa a energia circular, faz a prece e começa a vigiar as palavras, os sentimentos, os pensamentos. Porque o tempo inteiro a gente está impregnando nosso lar, a nossa casa com informação. E qual é o tipo de informação? Se a gente fechasse os nossos olhos hoje, pensasse, se eu fechasse o olho hoje, qual seria o tipo de informação que está dentro da minha casa? Conscientemente, sem ter que contar para ninguém. Simplesmente uma autoavaliação. Sabendo que essas formas pensamentos são as criações que estão vindo das pessoas que convivem dentro daquela casa. E aí eu vou saber qual é o tipo de atitude que eu preciso ter. E aí a gente volta naquela conversa de Emmanuel, né, que falando que o lar da gente é o cadinho, que é dentro da família que a gente reencontra os adversários de passado, né? Que aí a gente vem para esse reajuste, mas que é muito difícil. A gente muitas vezes conseguir sobrepor, vencer esse antagonismo de passado. A gente continua alimentando essa paixão, esse ódio dentro de nós e continua trocando esses raios tóxicos de antipatia mútua, que são o quê? Que a gente está vendo aqui? Venenos magnéticos, que podem provocar doença e morte. Então, se eu vivo numa casa em que fica todo mundo brigando, gritando, ofendendo, qual é a qualidade do alimento que eu vou estar tendo, gente? Qual a qualidade da água da minha casa? Se o meu corpo é 70% de água, qual é a qualidade do meu corpo, né? Então, não é necessário que essas brigas sejam verbalizadas, porque muitas vezes é só assim, ai, não aguento mais ver o Ricardo, ai, não aguento mais, ele tá chegando perto de mim, ele está chegando perto de mim. Não, não preciso falar nada, porque a criação é mental. Só as vibrações de crueldade, de desrespeito, de ódio, de ciúme, de violência, de desespero, de raiva, de rancor, de parte a parte, vão estar corroendo, vão estar impregnando a minha casa e me adoecendo. Aí a gente vê, eu não tô querendo dizer que só isso, mas a gente vê a gente ficando doente, 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 uma doença atrás da outra. Por quê? Porque os micróbios não são só os micróbios materiais. André Luiz fala disso nos livros dele. Existem os parasitas espirituais, que são alimentados pelas nossas formas de pensamento, pelas nossas emoções. Essa alienação mental que a gente está vendo, que a gente vive dentro das nossas casas, elas muitas vezes vêm do passado. Mas e aí? Porque vem do passado e está criando um processo obsessivo, ele é justificável? Não, porque eu vim para cá para resolver, eu não vim para cá para continuar brigando. Se eu ficar pensando, se eu chegar do outro lado agora, como é que eu vou olhar a minha, como é que eu vou fazer a avaliação do meu comportamento? Vou pensar, poxa, eu fiz tudo que eu podia.
Podia ter feito diferente. Porque a morte pode bater na porta a qualquer hora, para qualquer um de nós. A gente vai botar a cabeça no travesseiro, e não sabe se acorda. E aí? Então, quando a gente pensa nessas emoções em desequilíbrio, o jeito de consertar é através da nossa modificação interior. E muitas vezes essa modificação interior, ela só vem depois do quê? De um adoecimento. Então eu fico com câncer. Aí eu mudo ou não, né? Esses raios tóxicos vão estar me envenenando, vão estar de alguma forma criando algum tipo de enfermidade dentro do meu corpo. E aí depois eu vou pensar, poxa, mas eu não merecia estar passando por isso, além de tudo que eu passo. Mas será que não fui eu que criei? Se a gente olhar para esse desequilíbrio dentro da nossa casa, a gente pensar, tá bom, então o que é que precisa ser feito? E talvez seja o silêncio, seja a prece, seja o evangelho no lar todos os dias, 2 vezes por dia. Mas é a vigilância constante, né? É aquela coisa que tem hora que a gente só tomar um Advil por dia resolve, tem hora que precisa tomar de 6 em 6 horas, tem hora que a gente precisa ir num urgent care, tem hora que a gente precisa ir no médico, tem hora que a gente precisa ir para o hospital. E tem hora que a gente precisa ficar no hospital. Cada caso é um caso. Mas dentro da nossa cabeça, do nosso cérebro, vai estar se exteriorizando, né? Todos esses pensamentos e sugestões, porque se eu estou criando esses pensamentos, eu estou influindo nas pessoas ao meu redor. Se eu estou em desajuste, em desequilíbrio, a minha casa vai ficar em desajuste e desequilíbrio também. Porque eu vou estar influindo naquelas pessoas que convivem comigo. Da mesma forma, quando eu estou trabalhando no bem e tentando me ajustar, criando harmonia, felicidade interior, eu vou estar influenciando aquelas pessoas que estão ao meu redor, né? Essa química espiritual, ela vai ser a base da transformação interior, mas também a transformação do meu lar. A gente vai estar vivendo, né, nessa comunhão telepática com encarnados e desencarnados o tempo inteiro. Quando Jesus falava eu e o Pai somos um, ele estava querendo falar isso. A afinidade com Deus era tão grande, não é que ele era Deus. Não, é que o pensamento dele era tal impureza que ele entendia a linguagem de Deus, como se Deus estivesse ali, falando através dele, né? E aí a gente volta para falar do Evangelho no lar. Nesse convite aí de Anésio Jovino, Anésio A. Jovino, né, para participar do Evangelho no lar semanal, a gente pensar no Evangelho no lar dentro da nossa casa, a importância desse Evangelho no lar. Porque a hora que a gente está fazendo o nosso Evangelho, a gente abre portas para que os espíritos superiores nos inspirem, nos influenciem. E aí, às vezes amigos, às vezes parentes, às vezes o dirigente do centro, eles vão chegar para estudar junto com a gente, para curar a gente, colocando dentro da nossa aguinha aqui aquele remedinho que a gente precisa para o nosso equilíbrio espiritual. Quando a gente faz o evangelho no lar, a gente está convidando Jesus para entrar na nossa casa, para vir nos visitar. Que privilégio é esse? E Jesus vem, vem. Ele já falou, quando 2 ou mais pessoas se reunissem em seu nome, ele estaria presente. Aí você pode pensar, puxa, e se eu fizer evangelho sozinho, ele vem? Vem. Ele não falou que tem que ser 2 ou mais pessoas encarnadas. Não, né? A gente faz a ligação, se o WhatsApp funciona, a prece funciona muito mais rápido do que o WhatsApp. E aí ele vem e fala: Eu te dou a minha paz. E muitas vezes a gente tem a impressão de que depois do evangelho parece que saiu o elefante de dentro da casa, no meio da sala, né? Então,
voltando à importância do evangelho no lar, a gente nunca vai graduar desse evangelho no lar, porque evangelho no lar é Jesus no lar, é convite para trazer Jesus para dentro da nossa casa. Então, para a gente fechar hoje, né? A gente lembrar que a obsessão, e muitas vezes a gente vem com essa visão imatura de uma obsessão, pensando, eu vou lá, tomo passe 4 vezes, resolvi meu problema. Não, ela tem raiz no passado, talvez séculos de inimizade, de rancor mútuo, e vai demorar para consertar. Mas o conserto tem que começar em algum ponto, e ele começa de dentro de mim. A segunda coisa é em relação à nossa família, que é o lugar de maior aprendizado, é onde a gente pode se renovar. Escola da vida começa dentro de casa. E aí, qual é a nossa proteção? Porque todos nós estamos aí tomando bordoada o tempo inteiro, porque esse é um mundo ainda de expiação e provas. A gente está passando por uma transição planetária. A gente abre o celular e só vê coisa feia, a gente liga a televisão, vê coisa feia. A minha proteção e a minha vigilância, a minha prece, é o trabalho no bem, é o amor ao próximo, é a caridade, eu achar tempo para colocar Jesus dentro da minha vida. O bem está sempre à nossa disposição, mas é necessário que eu faça a sintonia com os benfeitores espirituais, para eu poder receber essas bênçãos que são derramadas por todos nós, né? Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Semana que vem a gente começa então o capítulo 20, que é mediunidade e oração, conversando um pouquinho sobre o evangelho no lar e o que acontece. Quem quer comentar? Estava aqui, enquanto a gente conversava, você falava, comecei a pensar nos alunos da minha escola. Eu sei que cada caso é um caso, claro, né? Tem todo um problema, uma problemática, mas por a gente estar passando por esse mundo, essa época de transformação, né? E tantos espíritos aqui rondando todo mundo o tempo todo, e essas crianças que têm uma família instável, com problema de droga, com problema de violência, de tudo aquilo, podem também estar obsediados, né? Assim, ou só, é lógico, o teenager, lógico, também é revoltado por natureza, a gente sabe disso, mas existem aqueles extremos onde eles praticamente saem de si, né? Eles têm umas atitudes assim violentas ou e que depois de alguns momentos eles estão bem. E aí, às vezes, principalmente assim, é contra determinados professores, por exemplo, não é com qualquer um, né, que isso acontece. E aí eu fico pensando se tem a ver também com os obsessores estarem ali do lado deles, a energia do professor e tudo aquilo, ou se é realmente só mesmo algum problema que a criança tem, que eu vejo cada vez está mais, né? Assim, então, é assim, muito interessante quando pensa em obsessão. Mari, as coisas vêm juntas, né? Você tá vendo uma criança, um adolescente de 14 anos, mas essa é a idade cronológica dele, do avatar dele nessa vida. Uhum. Não sabe o que essa criança fez, né? Eu lembro de uma palestra do Haroldo para professores de evangelização, falando: olha que bonitinha, as criancinhas, né? Não sabe que esse menininho de 2 anos estuprou as meninas na outra vida, a filhinha bonitinha hoje tinha feito isso, isso, isso. Você não sabe a história de cada um. E aí, esses cobradores de passado, eles acompanham a gente, né? Então, acho que você falou várias coisas. Primeiro, o fato de ser criança ou adulto faz diferença? Não, não faz. Cobrador de passado, todos temos, né? Às vezes eles podem demorar um pouquinho mais para achar a gente, mas eles acham, muitas vezes. A outra coisa que você comentou foi família. A família estando em desequilíbrio vai complicar? Vai complicar. Porque a família é proteção. A mãe que reza pelos filhos, ela tem um poder imenso na proteção dos filhos. A prece de uma mãe remove barreiras que parecem impossíveis, né? Abre as portas do inferno. Faz qualquer coisa. Então, se o lar não existe Jesus, se é um lar desequilibrado,
Aí um está influenciando o outro, né? A gente não sabe. Agora, significa que seja só espiritual? Não, porque a gente sabe que os adolescentes têm um monte de coisa acontecendo, né? É um momento de desafio, de desafiar a sociedade, de questionar tudo, de hormônio alterado. Tem um aspecto físico? Tem. E dá para separar? Não, não dá. Dá para ficar mais fácil? Dá. Porque nem toda criança é igual. E a gente sabe, bota 5 crianças de 2 anos dentro de uma sala, você vai ver as personalidades diferentes. Vai botar 5 adolescentes de 14 anos dentro de uma sala, você vai ver personalidade diferente, né? Porque cada um traz a sua bagagem. Mas uma coisa que a gente pode ter certeza é que um lar desequilibrado para uma criança, ele vem como mais um teste, né? Porque o lar equilibrado é uma bênção. Pais amorosos são uma bênção, que nem todos tivemos. Só me chama a atenção porque justamente esses alunos que estou comentando são aqueles assim os extremos, né, que tem um comportamento assim que eles têm que ficar em sala separada e tudo mais. E aí 99% deles vêm de famílias ah, desa- Desarticulados. uhum. E aí eu fico pensando, será que é só mesmo a parte química? Porque é muito mais do que ser só um adolescente, né? E a gente aprende, né, com o Emmanuel, com o Joana de Ângeles, que a gente não vai consertar a sociedade se a gente não consertar a família, se a gente não consertar o homem. O homem de bem sai de uma família, na maior parte das vezes estruturada, né? É claro que existem espíritos super evoluídos, a hora que a gente pensa, por exemplo, num Chico, né? Que teve aí a madrinha dele, lá, a Mar, que ficava cutucando ele com garfo, queimando ele, fazendo um monte de atrocidade com ele desde menino. E só que é um espírito de luz, né? Não é, é difícil a gente poder se comparar com Chico Xavier. Mas aí o ponto da gente aqui é a gente saber que a família é o lugar onde a gente está construindo o ser humano de amanhã. O jeito que eu estou educando essa criança de hoje, ela vai ser o ser humano de amanhã. Se essa criança não aprender a ter compaixão, paciência, tolerância, se eu não ensinar a ter caridade, amor ao próximo, se eu não ensinar a importância da convivência familiar, se eu achar que a única coisa que é importante para essa criança é o quantos degrees ela vai ter, é isso que ela vai acreditar. E aí ela vai crescer, vai ter 3 pós-doutorados e vai morrer de depressão. E vai ser infeliz. E vai se endividar. E aí, qual que é o antídoto? A gente viu nesse capítulo. O antídoto é o amor, né? Ah, não, Inclusive, desculpa, tem, desculpe. tem esse seriado que está na Netflix agora que chama Adolescente, e o foco é justamente, não é no adolescente, não, na falta de atenção dos pais, na falta de atenção, de ver o que ele está fazendo, de dar orientação, e aí acontece um monte de coisa, as atitudes dele, mas justamente pela falta de atenção dos pais. Então é bem isso mesmo, né? Os pais têm obrigação de estar atentos sempre e dar o exemplo, né? E quando a gente voltar para o plano espiritual, não vão perguntar, olha, Mariângela, né, qual que era o seu salário, qual que era o seu título, né? Que posição de poder que você teve? Não, ela vai perguntar, e aí, o que que você fez com a sua maior responsabilidade? Dentro do seu círculo dos próximos mais próximos. Essa vai ser a pergunta. O que que você fez em benefício do próximo? Dos seus? Dos outros? Qual é a herança que você deixou para a sociedade? E infelizmente hoje a gente vê muita gente apequenando os valores da paternidade e da maternidade, né? Quando elas são fundamentais para a gente ter um mundo melhor. Quem mais quer comentar? Célia? É só um comentário rápido. Eu pensei muito durante essa palestra toda numa paciente que eu vi hoje, que eu fiquei muito, muito triste.
É uma moça nova, 36 anos. Ela teve muito trauma desde da infância dela e ela é alcoólatra. E já fazia mais ou menos um ano e meio que eu não via ela. E ela veio hoje para fazer uma consulta, né? E ela já tinha feito um ano sóbria. Ela fez o programa, né, de desintoxicação e tudo mais. E ela já tinha um ano que ela não bebia mais. E aí fazendo como é que se fala? Os screenings que a gente faz todo dia, né, com todo paciente, e eu vi no histórico dela, então eu perguntei, né, como é que vai indo tudo, e ela falou que ela tinha completado exatamente um ano sóbria, e aí alguma coisa me disse, né, eu- será que eu me controlo? Alguma coisa estava dizendo para ela que ela devia beber novamente e para testar, para ver se ela realmente tinha o controle sobre ela mesma. E ela tomou o primeiro copo e agora, né? Isso foi porque já fazia um ano e meio que eu não via ela, né? E agora fez um ano que ela continua bebendo agora e que ela não sabe como que aconteceu. Ela disse que ela estava indo muito bem, ela estava super muito orgulho dela mesma, dela ter conseguido aquele um ano que desde da adolescência que ela vinha bebendo, né? E que ela não sabe o que que aconteceu, mas um dia ela só ficava com aquela ideia, né? Testa, né? Testa, vamos ver se você realmente, né? Então, pensando durante essa conversa toda, eu ficava só lembrando dela, né? Com certeza foi um processo obsessivo, né? Sobre ela. E então eu queria muito poder conversar sobre todas essas coisas com ela, né? Ah, mas infelizmente tem como é que se fala? Aquelas boundaries, né? Da minha profissão que eu não posso ah, atravessar, né? Então, o que eu posso fazer, claro, é orar por ela, colocar o nome dela, né, no caderno de orações e tudo, mas eu fiquei muito, muito triste porque ela lutou tanto, né? Ela passou por tanto trauma na infância dela, com abuso sexual e depois com relacionamentos abusivos também, né? E dela ter conseguido, né? Por um ano ter conseguido, né? E aí ela teve essa decaída. Então, para mim, isso foi um processo obsessivo, claro, né? Sim, e que muitas vezes a gente tem os nossos companheiros, eles não querem que a gente melhore, É, porque é. eles bebem junto com a gente. A gente viu isso já, né, Uhum, em outros capítulos, né? Eles sentindo essa, assim, eles sentem essa emanação do álcool. Ou muitas vezes é simplesmente o nosso obsessor que não quer que a gente melhore. Porque se a gente melhorar, a gente não vai estar mais na mira dele. Por ser. Mas uma coisa é que se ela conseguir uma vez, ela consegue a segunda é, vez. é. Então, a dificuldade da gente não é de cair. Cair é fácil, né? Uhum, A gente sabe. Mas o importante aqui da lição é o levantar, né? A uhum, vontade em ação. Quem consegue uma vez, consegue duas vezes. uhum. E aí, e talvez aí entender que existe muito mais. Você não pode falar de espírito para ela, mas você pode falar, isso aí, você é doente, né? Essa doença não tem cura. Não É, teste. eu Isso é falei. uma doença química, uma disfunção química É, causada no corpo dela. Então, não pode, o primeiro gole não pode, né? Porque para uma pessoa que não tem esse tipo de disfunção, pode e sabe parar. Para quem tem essa disfunção é. onde no corpo, não consegue parar, né? E eu acho que para a gente, muitas vezes, é a gente fazer essa avaliação. Pode não ser esse apego. Eu não tenho dificuldade de beber, mas eu tenho dificuldade em perdoar. Eu tenho Uhum, dificuldade em não falar mal dos outros. Eu tenho dificuldade em não criticar. Muitas vezes eu não verbalizo a minha crítica, mas eu estou criticando mentalmente. uhum. E a gente já viu que essa crítica mental, por exemplo, no caso da Nésia, ela não estava falando, ela só estava pensando na amante. E as formas de pensamento estavam sendo impregnadas na casa dela. Então, essa vigilância que Jesus fala para a gente é a do pensamento. Porque a partir do pensamento vem tudo, né?
A minha vida começa a partir do meu pensamento, da qualidade dos meus pensamentos. Porque os meus pensamentos vão virar os meus atos. Os meus atos vão virar os meus hábitos. Os meus hábitos vão criar a minha vida, né? Então, tem que cortar no pensamento. E é fácil? Não. Tô dizendo que eu consigo? Não. A receita aí é de André Luiz chamando. Mais alguma coisa antes da gente encerrar? Sim, Rosaura. Me chama a atenção a grandiosidade desse momento, as possibilidades que a gente tem para apreender a partir das tuas colocações, porque o valor está em trazer para a nossa realidade de vida, como trouxe a Célia e a Mariângela, a vivência do dia a dia, colocar em prática esses ensinamentos. Eu acho que esse é o nosso desafio diário de todo momento. Então, assim, só a leitura do livro, por si só, não nos permite isso. Isso a gente adquire, a gente consegue evoluir através desse momento, dessas colocações. E eu acho assim que tu tens sido, Ana, imensamente feliz na Oh, meu Deus. forma como tu te colocas e como tu nos permite, durante esse momento aqui, a gente revisitar a nossa vida, o nosso diário e nos identificarmos em cada uma dessas situações. Então, o meu sentimento é de gratidão a esse grupo que participa, refletindo, estudando, e eu sinto imensamente não poder participar com vocês em outros grupos. Obrigada. Gratidão. Eu também sou muito grata, André Luiz. Eu acho que essa ideia, né? Tem muita gente que eu falo assim, vamos fazer o estudo de André Luiz. Ah, eu já li esse livro. Aham, Ou outro dia alguém me falou, não, eu não vou participar dos estudos de segunda-feira, do estudo de Kardec, porque eu já sei. E a gente não, esquece que esses livros, seja a codificação de Kardec, seja um livro de André Luiz, não são livros para serem lidos, são livros para serem estudados, né? E claro, aí, quando a gente vê André Luiz, parece que é um romance, mas é a forma didática de André Luiz. Jesus usava as parábolas e ele está usando historinha. Mas não é o Jovino, não é a Anésia, não é o Aulus, não é o Hilário, que é o perguntelho o tempo inteiro, fazendo pergunta, 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 que hora que não é para fazer, é para ficar quieto, né? Não, é para a gente se enxergar nesses personagens, e entender e fazer essa avaliação que você está falando, né, Rosaura? Como é que a gente traz isso para a gente? E às vezes, quando a gente está lendo e fala assim, não, eu quero terminar a história, eu quero saber o que que vai acontecer. Esse não é o ponto de André Luiz. O ponto de André Luiz não é uhum, saber o que acontece. É essa avaliação do lado moral, né? O descortinar qual é o ensino que está por trás da palavra, né? Que eu acho que é a beleza da gente estudar junto. Porque a hora que a gente está estudando junto, a gente está fazendo essa reflexão juntos, né? Porque não é, ele não está falando dos outros, ele está falando da gente. Esses problemas da gente. que ele está falando, todo mundo passa. Seja infidelidade na nossa casa, seja infidelidade na casa do vizinho, no caso do pai, da mãe, do irmão. Quem não viveu isso, não é? Ou da obsessão. Então, realmente é para a gente parar e pensar, e aí, como é que eu trago isso para o meu dia? O que que isso significa para mim? Quantas vezes eu estou sendo hipnotizada? Quantas vezes essa ideia vem e vem e vem e vem? Será que isso Uhum. é meu? Será que não é? Como é que eu luto por isso? Ou como é que eu luto para vencer essa ideia, né? Por que que eu não consigo fazer meu evangelho no lar 10 minutos, 15 minutos por semana? Por quê? Eu consigo fazer tudo. Por quê? Yeah, Né? Mais alguma coisinha antes da gente encerrar? Obrigada, Rosaura. eu quero. É, lamento
imensamente, e reforço o que Rosaura falou, e todas nós do grupo Chico Xavier, dos diversos encontros, não possamos estar sempre juntas em todos os momentos, em todos os grupos de estudo. Porque hoje não tem ninguém aqui do grupo do estudo do livro dos médiuns. Mas o que a gente estudou lá com Kardec é exatamente o que a gente estudou aqui com André Luiz. Ali, naquele momento do livro dos médiuns, Kardec invoca um espírito de um mendigo de rua e conversa com ele. E naquela conversa a gente aprende uma porção de coisas. E no final do estudo do caso do mendigo, surgiu no grupo a pergunta: por que é que uns morrem e vão para o umbral, uns morrem e ficam vagando sem perceber que não morreram, uns morrem e ficam obsediando, induzindo o outro ao suicídio, enfim. é, a gente já sabe que cada caso é um caso, cada um tem sua história, né? Mas aí, com essa reflexão à luz, do livro dos médiuns, nós concluímos com muita clareza que a gente pode definir a vida tanto na dimensão material como na dimensão espiritual como com dois fatores básicos, importantíssimos, imprescindíveis, porque são o alicerce. É o pensamento e a consciência. Emmanuel tem um livro maravilhoso chamado Pensamento e Vida, que, se Deus quiser, a gente vai estudar um dia, né? Cada capítulo é um curso, de tão lindo que é. Se vocês tiverem oportunidade, já deem uma lidinha para conhecer o livro. O pensamento é energia criadora. Pensei, eu plasmei a minha vida, hoje e amanhã. Pensei, eu construí a minha felicidade ou infelicidade. Pensei, eu me ligo, como disse a Ana com muita clareza, de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado. Enfim, a ligação é instantânea e independe da distância. Esse exemplo que a gente viu aí do diálogo da amante com a Eugênia, a gente fica até pensando, talvez até a Eugênia nem conhecesse a mulher, mas ela, só de pensar naquele alguém que está chamando a atenção do marido, que já a energia já chegou lá. E esse duelo mental, isso tudo que a gente viu aqui acontece. Eu falei da importância do pensamento, porque ele vai fazer acontecer tudo de bom e de ruim na nossa vida. E falei de consciência, porque quando a gente desperta, quando a gente sai daquele sono que Joana de Ângeles diz que acontece na nossa vida, da consciência adormecida, que a gente passa sucessivas encarnações completamente dopado, anestesiado, sem fazer a menor ideia do verdadeiro sentido da vida, do que está acontecendo, de onde vim, para onde vou, por que estou na Terra, quais são os meus compromissos. Eu perco encarnação. Eu posso nascer dezenas de encarnações muito bem planejadas, assessoradas pelos benfeitores. Meu anjo da guarda está ali me dando suporte, mas eu não acordo, eu não faço força, eu não arregaço as mangas, eu não me trabalho. A Ana fez essa referência naquela foto linda da casa em ruínas, da casa desabada. Então, aconteceu o erro, a gente tem que reconstruir. E o reconstruir na doutrina espírita chama reforma íntima. Reforma íntima é o despertamento da consciência.
É eu não viver só para ficar bonita, para comer, para dormir, para passear, para viajar, para trabalhar, para ganhar dinheiro. Não, é abrir espaço na minha vida para pensar o que é que eu tenho que fazer, o que é que justifica a minha vida, por que é que eu estou colocada nesse momento, nessa constelação familiar, nesse país, nessa sociedade. Então, quando a gente para e pensa, abre uma frestinha de luz na nossa consciência. E aí a gente começa a avaliar valor, a buscar religião. A Ana falou que todas as religiões são boas e é uma verdade. Todo templo, quando ela nos convidou para participar do grupo de estudos, né? Todo lugar que a gente vai pensando em Deus, pensando em melhorar, a gente recebe ajuda, a gente recebe, a gente faz amigos, a gente vai desabrochando consciencialmente, né? Então, do nosso encontro, o mais importante, a meu ver, é que nós registremos de uma forma muito nítida, muito forte, acerca esse aprendizado, esse conceito acerca do pensamento e da consciência, né? E, e isso nos remete a um compromisso maior conosco e com o plano espiritual que nos assessora, de guardar o pensamento positivo. Não é só saber que ele é importante, não. É fazer aquilo que a Ana colocou também com muita clareza. É o tempo todo ficar vigiando, orando e vigiando o que que eu estou pensando, o que que eu estou falando, o que que eu estou fazendo. Nos momentos felizes e nos momentos difíceis, o que André Luiz nos fala sobre antipatia, ódio, qualquer forma de desamor. Nossa, é veneno, está aí no texto. Vocês leram? Leram? Não, eu não posso me permitir, eu não posso deixar acontecer que eu mesma me envenene. E a gente aprendeu nessa lição também qual é o antídoto do veneno. É o amor, é o perdão, é a paciência, a tolerância, é a compaixão, a vivência do amor fraternal ensinado por Jesus, né? E para encerrar essa nossa troca de reflexões, eu queria contar para vocês que a frase que eu achei melhor de tudo que a gente viu nesses minutos que ficamos juntos é quando Aulus diz: a melhor maneira de extinguir o fogo é recusar-lhe combustível. Então, que Deus nos abençoe. Nos ajude, né? Dando coragem, sabedoria para a gente vencer os obstáculos da nossa vida, né? Porque o tempo inteiro a gente está aí. Tem outro caminho, né? A gente mesmo colocou as pedrinhas no caminho, né? Então a gente às vezes chuta lá as pedras, reclama tal, e esquece que foi a gente que colocou e a gente tem que tirar. Então que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos inspire, que a equipe de André Luiz nos ampare, nos sustente. Nessa noite especial nós pedimos que uma luz branca possa cair sobre os nossos lares, envolvendo os nossos familiares, os nossos entes queridos, para que as formas de pensamento que nós carregamos e colocamos aqui dentro das nossas casas possam ser desintegradas e que aqui possa, em cada lar, haver paz, a tua paz, Mestre. Graças a Deus. Obrigada, meninas. Obrigada.